Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 261 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo bem, Rubens Salomão? Chegou 2024, já estamos aqui, um ano que tende a ser muito movimentado, Rubens. É isso, vamos lá para a edição 261 aqui do podcast, falando sobre política e nessa edição sobre política eleitoral. Com as disputas nos municípios nesse ano de 2024, a gente vai analisar os grupos aqui em Goiás, como eles se organizam e como pretendem, né, buscar aí as prefeituras nas cidades, já de olho também na disputa estadual de 2026. Vamos destacar Goiânia, capital, uma disputa que parece estar aberta, assim como em Aparecida de Goiânia, além de Anápolis, outros grandes centros aqui do estado e também a política estadual nesse 2024 são os temas desta edição do Pode Falar, Samuel. E para isso, Rubens, nesta edição a gente recebe o cientista da área política, Guilherme Carvalho. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Falar. Olá, Samuel. Olá, Rubens Salomão. Prazer estar aqui no Sistema Sagres, aqui participando do Pode Falar. Eu comentava agora há pouco que sou um assíduo ouvinte de vocês, né? Agora nós podemos também acompanhar em vídeo. Estou super feliz em estar participando desse momento e vamos lá, vamos bater um papo sobre política. Bom, na abertura o Rubens destacou aqui uma eleição aberta em Goiânia. Vamos aqui apontar, então, por que esta eleição ela está em aberto aqui em Goiânia na sua avaliação? Olha, Samuel, eu acho que tem algumas razões estruturais. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta que o atual prefeito ele é aquilo que a gente chama na literatura de governante acidental, né? Ele se tornou prefeito da capital a partir do infeliz óbito do prefeito eleito, Maguito Vilela, e isso fez com que as coisas tivessem que ser reorganizadas. Houve ali uma certa complacência, uma certa paciência por parte, inicialmente, da base, para tentar construir algo em torno de Rogério Cruz. No entanto, talvez por não ter sido uma candidatura construída em torno dele, com um projeto muito claro sobre ele, foi um projeto que precisou ser construído aos poucos, foi um projeto executado de forma vacilante, com dificuldades extremas para se construir uma base sólida no município, e isso fez com que tem sempre uma analogia que eu utilizo, que é os grandes tubarões eles sentem o cheiro de sangue na água. Quando um governo está fraco, até aqueles que são aliados buscam se afastar para tentar buscar saídas. Você precisa dar projeção de poder. E quando um governo é tão vacilante quanto tem sido o governo do Rogério Cruz até aqui no iniciozinho de 2024, muitos flancos são abertos, muitas possibilidades. Em outra situação de temperatura e pressão, quando você tem aí uma candidatura muito forte, você aglutina muitos nomes ao seu redor. Mesmo aqueles que não são aliados naturais tendem a caminhar por não terem possibilidades de chegar lá. Algo que o Rogério Cruz não conseguiu projetar. Então, por isso, vários nomes vão aparecendo, porque é visto como um flanco aberto, visto como uma possibilidade muito clara para que outros cheguem lá também. Mas esse flanco aberto também pode ser pelo fato, além desses elementos que você trouxe a respeito da gestão do prefeito, mas também por a ausência de lideranças de maior peso aqui em Goiânia. Não temos mais a figura de Maguito Vilela, de Iris Rezende. O governo estadual, nas últimas eleições, historicamente, na história recente da capital, não consegue viabilizar também um candidato competitivo com condições de vencer as eleições. A exceção, a gente pode falar, Vanderlan Cardoso, na última eleição, que chegou num grau de competitividade, indo para o segundo turno. Mas isso também está na mesa, que a gente pode analisar por essa eleição aberta, por esses flancos abertos? Concordo com você. Eu acho que, como diz aquele ditado, né, não há vácuo de poder, né? Então, com a ausência de dois grandes líderes como Maguito Vilela e Iris Rezende, as lideranças
acabaram ficando um pouco fragmentadas. Então, todo mundo, nesse momento, somando aquela análise que eu fiz anteriormente, busca ser aquela liderança que vai voltar a aglutinar todos eles, né? Então, para além de uma possibilidade de outros nomes chegarem lá no Paço Municipal, nós ainda temos esse outro elemento, que é vários candidatos ao mesmo tempo querendo ocupar o espaço que um dia foram dessas duas grandes lideranças que eu mencionei anteriormente. Pois é, e aí a gente vê uma disputa intensa, apesar de poucos nomes definidos, né? A gente tem até agora, né? Vamos fazer esse panorama, né? A Adriana Cosse, do PT, deputada federal, a delegada Adriana é pré-candidata definida, deve ser a candidata, enfim, está finalizando as articulações na federação, que tem também o PCdoB e o PV, porque o PCdoB tem uma pré-candidatura também do Fábio Tokarski, né, ex-vereador, mas isso deve ser resolvido. E a Adriana está tentando ampliar alianças, né? Esse é um desafio, e aí vamos começar por ela, né? Por esse projeto petista aqui em Goiânia. A intenção da deputada é buscar mais forças, ela quer fazer o que o Lula fez em 2022 com a chamada Frente Ampla. Ela tem essa meta. Chegou a conversar até com o setor produtivo, né? Com a FEComércio, com empresários, buscou o Marcelo Baiocchi, que é presidente da Federação do Comércio aqui em Goiás, para ser vice. Ele disse, não é muito a minha, até porque ele apoiou Jair Bolsonaro em 2022, né? Fazer uma chapa com o PT não parece combinar. Mas aí ela falou, não, mas o setor produtivo pode indicar um outro nome. Aí o Marcelo Baiocchi também ficou um pouco relutante com a ideia, mas isso é um sinal de que o PT está tentando ampliar horizontes e não ficar preso na polarização para essa eleição em Goiânia. Como é que a senhora avalia um projeto petista aqui em Goiânia em torno de um nome que já disputou outras duas vezes? Vai ser a terceira candidatura seguida de Adriana Costa em Goiânia. Olha, a Adriana é talvez o nome mais promissor entre todos esses nesse momento por dois fatores. Ela tem um perfil híbrido, né? Ela não é alguém, digamos assim, restrita às bases do Partido dos Trabalhadores, né? Ela se tornou uma liderança vindo, né, de uma corporação como é a Polícia Civil, né? É filha de um ex-prefeito da capital, isso faz isso traz a memória do eleitor também. E tem um segundo elemento. Ela vem com apoio do governo federal, né? E é um governo federal que precisa recuperar espaços e recuperar prefeituras que foram perdidas. No entanto, Rubens, essa ideia de contar com uma frente ampla precisa ter uma frente. Entende? Precisa ter gente engajada na mesma ideia. Precisa ter pessoas com a mesma ideia. O problema é que aqueles que participam da chamada frente ampla do presidente Lula na nacional são adversários dela na política local, né? São pessoas que estão pleiteando o Paço Municipal também. Então, por exemplo, quem são os principais aliados do centro para a direita que se tem? Você tem o MDB, você tem o PSD, você tem o PP, né, que acabou entrando, republicanos, e todos eles têm candidatura própria ou pretendem ter para Goiânia também. Então, assim, ela está com uma dificuldade de viabilizar em termos partidários, vamos deixar isso claro, essa chamada frente ampla. Ao mesmo tempo, contar apenas com a base do Partido dos Trabalhadores me parece ser um risco estratégico para ela para correr pelos próximos movimentos. Eu acredito que isso vai ficar muito mais claro, e aí o nosso ouvinte e telespectador podem acompanhar. Esse desenho vai se afunilar um pouco mais no iniciozinho de abril, quando veio o final da janela partidária e as forças já se consolidaram nas legendas, eventualmente, e aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro para ela sentar com os presidentes de partido, até para contar com a Nacional para construir essa base e talvez até redesenhar a estratégia. Mas mesmo pensando... Só uma memória, Samuel, a gente teve gestão de Iris Rezende muito aprovada e no segundo mandato, né, a partir de 2008, eleição de 2008, a aliança com o PT. E de lá para cá o PT retomou uma base que já teve lá atrás, né, nos anos 90 e depois no início dos anos 2000 com a gestão de Pedro Wilson. Nessa retomada, a prefeitura de Paulo Garcia, e em 2012, na reeleição de Paulo Garcia, muitos vereadores foram eleitos em torno de uma cabeça de chapa, né, de um candidato a prefeito do PT. Pode ser uma expectativa, né, da Adriana e dos petistas de que essa base, que não é tão distante, né, até 2016 a gente tinha muitos vereadores ligados ao PT em Goiânia, pode ser uma expectativa de que isso volte a acontecer, de que se não
com uma grande perspectiva de poder, de ser eleita prefeita, pelo menos com uma chapa de vereadores interessante, porque isso aconteceu recentemente. A gente tem muitos partidos que se aliaram recentemente ao PT para eleger vereadores, né? E aí ainda nesse espectro, quando a gente pensa, né, na eleição nacional, uma eleição polarizada, uma eleição que as discussões aí na sua casa, né, o Natal recentemente aí, imagino que tenha sido diferente a conversa nesse ano do que no ano anterior, mas de toda forma a polarização esteve presente na vida das pessoas. Isso de alguma forma pode influir na eleição municipal? Você falou da dificuldade da Adriana em compor. Parte aí desses partidos que você citou são partidos que estiveram com o presidente Jair Bolsonaro, com esse presidente, apesar de agora uma proximidade com o PT. Além disso, há também candidatos que são ligados aí ao ex-presidente. De certa forma, pode ter alguma influência essa polarização da eleição municipal ou são questões muito distintas aqui para Goiânia? Olha, isso é o que a gente chama, Samuel, de nacionalizar a eleição local. Eu vejo dificuldades para que a nacionalização ocorra efetivamente. Eu acho que um outro candidato precisaria crescer muito, tá? E o outro candidato é o deputado federal Gustavo Gayer. Uhum. Eu acho que ele precisaria crescer muito, e não estou dizendo que não vai crescer. A última eleição, poxa, um estreante fez 8% dos votos. Isso é muito bom numa cidade como Goiânia. E né? não era deputado federal ainda. Não era deputado federal, é importante dizer, né? Foi alguém que cresceu nas redes sociais. Mas para a gente polarizar de fato, e é importante deixar claro uma coisa para quem está prestando atenção na gente. Polarizar não é a mesma coisa de ignorar o fato de haver antipetismo. O antipetismo é uma coisa, ele é uma constante desde a eleição de 1989. Ele existe na sociologia política brasileira e vai continuar existindo. Agora, enquanto o outro polo ser Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, aí você depende de um bolsonarista estrito sensu liderar isso. Raiz. Eu acho que ainda Gustavo Gayer não tem essa condição de conseguir nacionalizar o Estado. Não que ele não seja um bolsonarista raiz, mas a questão são as condições, as circunstâncias. As condições. O Estado trazendo de fora para dentro. De Goiânia, que ainda é um eleitorado, e a geografia do voto mostra isso, ainda é um eleitorado que tende ao centro. Né? Puxar esse eleitorado que historicamente caminha do centro para a esquerda, nas últimas eleições, desde a redemocratização, puxá-lo não apenas para a direita, mas para a extrema-direita, eu acho que é um movimento muito demorado e eu acho que não é para essa eleição ainda. E só para completar aqui, pelo menos a lista de pré-candidatos até agora, né? Temos também, além do Gustavo Gayer, o nome do Vanderlan Cardoso, também, se for, vai ser a terceira disputa seguida, foi contra Iris em 16 e contra Maguito em 20, e também nomes aí já mais não tão definidos. O Vanderlan também não está definido, ele diz que considera até abrir mão da candidatura agora para disputar o governo em 26, o mandato dele como senador vai até 26, mas mais indefinidos ainda tem nomes da base do governo, né? Jânio Darro, que está no MDB hoje, mas considera ir para o União Brasil, enfim, e no União Brasil o nome do presidente da Assembleia, Bruno Peixoto. E aí, quando a gente pensa nas poucas pesquisas que até agora a gente teve divulgadas, e tem um monte de pesquisas internas, a gente vê assim, sempre quando a gente vai conversar assim no bastidor político, algum político vai e mostra assim no celular, não te manda não, mas ele te mostra assim um print de uma pesquisa, fala, eu tô bem, mas tem pesquisa para todo gosto. Das que já foram publicadas, né, professor, tá tudo igual, né? A gente tem a Adriana Corsi figurando bem, o Vanderlan normalmente lidera, mas Bruno Peixoto, Jânio Darro, próprio prefeito Rogério Cruz, são todos ali num índice baixo de intenções de voto, e muita gente, em torno de 70%, ainda não sabe em quem votar. Então, não tem Iris, não tem Maguito, não tem ninguém que puxa votos, nem mesmo o Vanderlan, que já puxa, digamos assim, essas intenções de voto. Isso me parece que deixa o governador numa sinuca de bico, né? Como escolher um candidato, sendo que não tem um candidato que expresse já uma perspectiva grande de poder. E ele está num momento em que ele entende essa missão. Parece que ele entende que tem essa missão de quebrar o tabu. Ele quer ser o governador que elege um prefeito em Goiânia. Como fazer isso, professor? Bem, eu acho que o movimento fica ainda mais difícil pensando nas consequências, né, Rubens? Porque a depender da escolha dele, se essa escolha não for exatamente acertada, isso vai impactar em 2026
e ele pode acabar numa sinuca ainda maior na sucessão de 2026. Porque vamos pensar no seguinte cenário. Digamos, então, que Vanderlan não saia candidato, mesmo que liderando essas pesquisas muito iniciais. Gente, mais um adendo. Pesquisa agora não retrata cenário eleitoral. É mais um recall eleitoral. É um recall eleitoral. Então, assim... Quando eu falo conversamos com políticos e tal, um que não mostra print para dizer que tá bem é o delegado Valdir. Eu conversando sobre a eleição com ele, ele falou assim, não, mas eu também liderei pesquisa. e liderou. Exatamente. Quando o Íris não sabia se ia ser candidato ou não. Agora, o que pesquisa expressa é, na verdade, o quanto a pessoa é conhecida. Né? Então, se você passar no município aí no interior e perguntar, você conhece o senador Vanderlan ou você conhece a Adriana Corsi, que é muito mais conhecida no município de Goiânia, por exemplo? É claro que o Vanderlan vai aparecer liderando uma intenção, por exemplo, para governo. Né? Mas, assim, vamos ser concretos. A depender dessa escolha, se Vanderlan sai da disputa, ele é um adversário de Daniel Vilela declarado em 2024. Então, a base começa... Em 26, né? Em 26, desculpa. Em 26. Então, a base já começa a se fragmentar daqui. Então, o governador Caiado, ele tem algumas escolhas a se fazer. É muito mais fácil você lidar, por exemplo, com o Bruno Peixoto, que é presidente da Assembleia, que hoje está assentado em um dos cargos mais poderosos do Estado, lidar com o Jânio da Rua, que não está assentado em cargo nenhum, do que você ter de lidar com o senador da República, que vem insistindo eleição após eleição, ou para governo de estado, ou para prefeitura, e que pode ser um candidato viável a depender do vácuo de poder para a candidatura de 2026. Então, assim, não tem uma resposta fácil para isso. Na verdade, assim, esse talvez a gente possa entender como um sintoma do inchaço da base, tendo nomes importantes, relevantes, e todo mundo quer se aglutinar. Mas quanto tempo que essa aglutinação vai poder ser mantida, né? Eu acho que o prazo de validade tá vencendo. E aí a gente pode pensar o mesmo cenário também em outros colégios eleitorais importantes aqui do estado, né? Sim. Em Anápolis, em Tumbiara, em Rio Verde, em Jataí, outras regiões em que há muitos candidatos da base e o governador também terá uma tarefa bastante difícil. Não, exatamente. Eu acho que o problema ele é replicado em vários lugares. Só trazendo isso de volta. O Jânio da Rua, ele não tem história em Goiânia. Ele foi prefeito de Trindade. O Vanderlan foi prefeito de Senador Canedo. Né? Então, assim, essas pessoas essas grandes lideranças estão querendo caminhar para o maior colégio eleitoral nesse momento, por causa justamente daquilo que eu falei na minha primeira fala, pelo vácuo mesmo e da projeção de poder que é dada pelo prefeito. Agora, quando a gente vai para o interior, o cenário se afunila, porque, via de regra, você tem sempre duas opções viáveis ali em cada um dos municípios. E hoje a coisa está tão... a base, ela inchou tanto que normalmente você tem alguém que é do mesmo grupo político disputando pelo favoritismo, que é sair candidato pela base do governador. Então é o cenário que a gente vai assistir daqui até a definição, até o registro de candidatura efetivamente. Eu acho que a gente não vai conseguir ver esses nomes totalmente consolidados. Acho que o cenário está aberto mesmo, realmente, em Goiânia, em Anápolis. Nem Aparecida está aberto, para falar a verdade. Eu diria que nem lá está aberto. Mas são raros os casos que você tem tantas candidaturas e que a decisão do governador vai ficar basicamente entre dois nomes. E se ele mantém aquilo que o Rubens ainda comentava comigo aqui nos bastidores, de escolher por aquele que é candidato à reeleição. Né? Então, aí ele parece que esse critério em Goiânia fica relativizado, né? Porque uma candidatura de reeleição de Rogério Cruz não parece ser viável. Agora, só para contextualizar, a Aparecida de Goiânia tem o prefeito Vilmar Mariano, que tem uma situação parecida com a de Rogério Cruz, ele também assumiu durante o mandato, né? E aí tem esse desafio de se viabilizar, de mostrar uma gestão profícua, né? Enfim, que possa render uma candidatura viável à reeleição. Ele tem mais estrutura, né? O Gustavo Mendanha... Manteve o secretariado. Manteve parte do secretariado, mas aí, no ambiente político,
ele vai sendo questionado porque se afastou um pouco do Mendanha. A realidade, apesar de ter uma origem parecida, que é ele assumir no meio do mandato, não parece que o Vilmar tem uma estrutura um pouco maior para se confirmar como candidato. Mas tem gente da base do governo e que também tem interesses, né? O Glastin da Fox é um deles, né? O deputado federal. Só para contextualizar, o que eu queria perguntar agora, Guilherme, é sobre essa divisão de forças em Goiás, né? A gente vai analisar 24, mas a gente tem, como a gente está agora nesses últimos minutos aqui do podcast, analisando quais são as perspectivas dessa disputa municipal para o futuro, para a disputa estadual, para grupos que podem ou não ser relevantes numa disputa estadual. A hegemonia do governador Ronaldo Caiado, ela tem um caminho trilhado para ser continuada com Daniel Vilela em 26, passando por essa eleição de 24, depois de 2 eleições em primeiro turno, ou essa base grande, essas eventuais rachaduras em alguns municípios, isso pode acabar fortalecendo um projeto de oposição para 2026. Como é que você analisa essa disputa de forças, de grupos políticos no Estado, passando por uma eleição municipal? Olha, tradicionalmente, Rubens, as disputas locais e regionais, elas são muito personalistas, né? A gente personifica muito na figura do Iris Rezende, na figura do Marquito Vilela, do Marconi Perillo, né? E agora do Ronaldo Caiado. Me parece que não é tão automático assim a passagem da base de Ronaldo Caiado para uma base Daniel Vilela. Uhum. Né? Apesar de ele ser o sucessor natural do governador, isso acertado já desde a eleição, você tem um flanco muito grande, muito aberto de peças que podem ser movimentadas e peças que vão ficar insatisfeitas desde já na eleição de 2024, porque não vão contar com o apoio do governador, evidentemente, justamente porque a base é muito grande. No entanto, quando a gente analisa a possibilidade de que nomes de dentro saiam contra o Daniel Vilela, a gente vê talvez um número menor. Uhum. A gente mencionou ali o Vanderlan há pouco, nós temos... Tem o senador Wilder. Tem o senador Wilder, que está na base, mas é um nome que, pela eleição, como foi para senador, adquiriu ali uma certa autonomia, né, política. Então, assim, tem nomes possíveis, possibilidades, mas, evidentemente, eu acho que tudo vai passar pelas escolhas que vão ser feitas pelo Ronaldo Caiado agora e também com o próprio compromisso que ele tem de realmente entregar o bastão para o Daniel. Né? Porque ele também tem que pensar no futuro dele, e eu tenho apontado isso. Não é de agora não, Rubens. Eu tenho apontado que o Ronaldo Caiado é pré-candidato a presidente desde que ele foi eleito em 2018. Uhum. Então, ele precisa pensar no futuro dele a nível dos partidos nacionalmente falando. Ele precisa construir uma viabilidade para a candidatura dele a nível nacional. E, por vezes, isso passa por não ser tão direto no apoio à eleição do Daniel em 26. Então, assim, tem tantas possibilidades que estão em jogo, tem tantas mágoas que vão precisar ser gerenciadas de 24 até 26, que eu acho que fica talvez até inviável a gente fazer um prognóstico muito a longo prazo sobre qual será o cenário definitivo a esse respeito. Uma definição também agora pode causar, inclusive, burburinhos ali. Exato. Para esse cenário, para a construção desse cenário nacional que pode, de certa forma, prejudicar o governador. Né? Concordo. É isso, professor, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Aí a gente já avisa, né? Eleições é um tema aqui prioritário para a gente na Sagres, inclusive para debater políticas públicas, né? Como essas disputas eleitorais podem resultar depois em serviços prestados, em avanços, né, em várias áreas. Inclusive para o desenvolvimento sustentável das cidades, do Estado. Então a gente vai voltar a falar sobre eleições, sem dúvida, ao longo desse ano. Essa é a primeira edição do podcast aqui tratando disso, mas a gente vai voltar ao assunto e provavelmente também voltar a ter a presença do senhor. Obrigado pela presença aqui, bom trabalho e até a volta. Eu que agradeço, Rubens, Samuel, é um prazer estar aqui na Sagres, é um prazer participar desse projeto de vocês e até uma próxima oportunidade. É isso, Samuel Straioto, fica assim... Fica. Ano cheio pela frente, vamos que vamos. Vamos que vamos. Um abraço, gente. Até a próxima edição.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pode Falar, primeiro podcast de política de Goiás. Você nos acompanha também no tocador de podcast preferido, também no YouTube e sempre às sextas-feiras, às 8 da noite, com exibição inédita na Sagres TV, canal 26.1, aqui na região metropolitana de Goiânia. Claro, nos canais digitais, basta você se inscrever no canal no YouTube, também aí nos tocadores de podcast, para receber uma edição nova todas as semanas. Obrigado pela sua companhia, até semana que vem.